Dom do arrebatamento dado por anjos. Existe ou não esse dom? Mas afinal de contas, existe ou não o dom do arrebatamento? Hoje vamos falar como tema, e repetindo, dom do arrebatamento. O dom do arrebatamento dado por anjos. Existe ou não esse dom? Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus fala para Jeremias e diz: que vês tu, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Primeiramente, nós vamos falar daquilo que realmente existe. E o que é que existe? Existe o arrebatamento. Portanto, o arrebatamento é bíblico? Sim. E o dom do arrebatamento? O dom do arrebatamento é coisa que vamos falar mais adiante. Vamos primeiramente falar daquilo que realmente existe na Bíblia. Na Bíblia existe arrebatamento? Sim. Então vamos falar daquilo que existe. Nas Sagradas Escrituras, somente 6 pessoas foram arrebatadas e tiveram visões de Deus após serem arrebatadas. E são elas: Abraão, Ezequiel e Daniel no Velho Testamento. Portanto, 3 pessoas no Velho Testamento: Abraão, Ezequiel e Daniel. E no Novo Testamento, Pedro, Paulo e João. 3 pessoas no Novo Testamento. Houve 3 pessoas no Velho e 3 pessoas no Novo. E agora vamos analisar caso a caso cada um destes arrebatamentos bíblicos. Portanto, tu vês que não é uma coisa comum, não é uma coisa normal que várias pessoas, dezenas de pessoas, centenas, milhares, sejam arrebatadas. Que todos os dias 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 sejam arrebatadas com visões do céu e do inferno. Vamos aqui então ver a primeira, que é Abraão. O primeiro caso de uma pessoa que foi arrebatada com a revelação de Deus. Gênesis capítulo 15, do 1 ao 21. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-me mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxutava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: Então disse Deus, não é? Deus disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Também eu julgarei a nação à qual ela tem que te servir. E depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E na 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia.
E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Caneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. Portanto, Deus estava dando uma revelação aqui a Abraão. Ele caiu sob um profundo sono e logo Deus começou a falar com ele, e Deus ali fez uma aliança com ele e falou acerca do cativeiro que o povo dele, a descendência, iria passar, e o tempo que eles demorariam até chegar à terra prometida. Agora vamos aqui para o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Em Ezequiel capítulo 8 diz o seguinte: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Portanto, foi arrebatado em espírito até à entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel, do Deus de Israel, estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Ainda enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eis a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Portanto, aqui Deus estava dando uma revelação, após arrebatar Ezequiel em espírito, acerca das abominações que se faziam na casa de Deus, na casa de oração. Portanto, aqui não foi um arrebatamento, nem no de Abraão, foi um arrebatamento ao céu e ao inferno, nem neste arrebatamento de Ezequiel. Que isto fique bem claro. Aqui foi um arrebatamento para a casa de Deus, para ver os pecados que havia na casa de Deus. Agora vamos
para Ezequiel capítulo 37, um outro arrebatamento de Ezequiel, e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito. Portanto, foi arrebatado no Espírito, saiu do corpo no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que estavam muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que teve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houve reescrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Disse-lhes, pois: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei sobre de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Isto é uma profecia para o milénio. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles serão um só pastor, e andarão nos seus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram os vossos pais, e habitarão nela para sempre, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre, e Davi meu servo será príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Agora vamos aqui ver no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10. Vamos ver aqui o arrebatamento de Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi,
nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Repara que Daniel, para ser arrebatado, embora não diga aqui que esse era o propósito de ser arrebatado, mas Daniel estava buscando da parte de Deus algo, que Deus lhe revelasse algo. Para que Deus revelasse algo a Daniel e ele fosse arrebatado, ele teve que jejuar parcialmente por 3 semanas. Teve que fazer um jejum forte de 21 dias. E hoje em dia, as pessoas chegam na igreja, algumas nem crentes são, nem bem libertação, crente rebelde, e nem sequer ora, nem jejum e já é arrebatado. É muito fácil ser arrebatado hoje em dia. A pessoa já não precisa mais de orar e jejuar e buscar. Diz aqui, e no dia seguinte, vou corrigir. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como bérilo. E o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmutou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono. Então, ele caiu num profundo sono. Ele desmaiou, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está registado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então aqui temos mais uma revelação que Deus deu a Daniel sobre os últimos dias. Algo muito forte, algo muito tremendo. Então também nem neste caso Daniel foi arrebatado ao céu e ao inferno. Atenção, eu não estou a dizer que não exista. Existe arrebatamento, sim. Deus pode arrebatar e revelar o céu, pode revelar o inferno, mas não é todos os dias, a toda a hora, nem é com toda a gente. Não é, nem é de qualquer maneira, nem por vontade humana, conforme a gente vai ver. Vamos aqui a Pedro, Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Portanto, já vimos as 3 situações do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, somente Abraão, Ezequiel e Daniel foram arrebatados. E já vimos que em nenhum destes arrebatamentos o homem interferiu, foi o próprio Deus. Agora vamos aqui a Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas molas ao povo e de contínuo orava a Deus. E quase à hora 9 do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! O qual, fixando os olhos dele,
fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas molas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta, quase ao meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Portanto, ele foi arrebatado. E viu o céu aberto, teve visão de Deus. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda e comum, ou comum e imunda. E outra vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E acontecendo isto por 3 vezes, portanto a visão repetiu-se por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, e eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta, depois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, mais próximos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Agora repara aqui. Hoje em dia tem gente se ajoelhando aos pés do pregador, ajoelhando aos pés da pregadora, da pastora, da bispa, do pastor, do missionário, do bispo. Tem gente se ajoelhando até aos anjos. Tem gente que olha, agora tu vais ver o anjo que está aqui. E a pessoa vê: ai, anjo, anjo, se ajoelha aos pés e agora vais abraçar o anjo, agora vais beijar o anjo. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Estão fazendo culto aos anjos de idolatria, meu irmão. E Deus não se agrada. Deus não se agrada dessa situação. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Agora, pois, pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas molas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então aqui
nós temos uma revelação que Deus deu a Pedro, que ele não deveria chamar comum aquilo que Deus santificou, pois em Cristo não há judeu nem há gentio. Ele foi pregar para um gentio e ganhou a sua família e os seus amigos para Cristo. Foi uma coisa linda. Esta mesma revelação é repetida pelo próprio Pedro, um capítulo a seguir, no capítulo 11, do versículo 5 ao 17, que nós não vamos ler para não ficar repetitivo. Vamos ler também aqui em 2 de Coríntios 12. Vamos aqui. Primeiro vamos ler em Atos capítulo 22, do 17 ao 21, o arrebatamento que Paulo teve. Atos capítulo 22 diz assim, do 17 ao 21. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Portanto, foi um arrebatamento para fora dele. Ele apenas saiu do corpo e ficou no lugar onde ele estava. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai-te apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu os lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, vai, porque te hei de enviar aos gentios de longe. Daqui foi uma revelação que Deus deu a Paulo. Paulo foi arrebatado para fora do corpo e Deus falou com ele. O próprio Deus falou com ele. Vamos ver agora também aqui, por último, o arrebatamento que Deus deu a João. Nós sabemos que Deus fala pela sua palavra e por isso nós estamos dentro da palavra de Deus explicando esta questão. Em 2 de Coríntios 12, Paulo fala o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Por último, vamos aqui ver o arrebatamento de João. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Se nós continuarmos a ler, teríamos que ler todo o livro do Apocalipse, porque todo este livro do Apocalipse foi uma revelação dada através deste arrebatamento de Espírito que Deus deu ao apóstolo João quando ele estava preso, exilado na ilha de Patmos. Também no capítulo 4, em pleno arrebatamento, Deus estava mostrando as coisas, Deus o arrebata para outro local, dentro desta visão. Diz assim, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvir a falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que estava um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e à sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Portanto, aqui Deus o arrebata diante da sala do trono para contemplar a sua glória. E nós vemos, se nós analisarmos os livros do Apocalipse, que João também viu as almas daqueles que saíram do inferno. Portanto, ele viu, Deus revelou a ele os que estavam no inferno e o lago de fogo. O único arrebatamento em que
menciona o Hades, o inferno. O único arrebatamento de espírito foi o de João. E hoje em dia toda a gente vai ao inferno. Todo o dia, a toda a hora. Está uma coisa mesmo estranha. Amém? Agora é o seguinte, resumindo tudo isto. Se analisarmos com muita atenção, verificamos que em todas estas ocorrências de arrebatamentos, portanto as 6 pessoas que foram arrebatadas, existe sempre um mesmo padrão. Ou seja, uma só forma pela qual Deus opera. Primeiro, vamos ver o padrão que fica disto, destes 6 arrebatamentos, ou melhor, destas 6 pessoas que foram arrebatadas, porque Ezequiel foi arrebatado mais do que uma vez. Vamos aqui. Primeiro, verificamos que os arrebatamentos de espírito, seguidos de revelações de Deus, na Sagrada Escritura não são uma regra, uma norma, um mandamento ou coisa que aconteça com muita frequência e nem regularmente. Mas esses pouquíssimos arrebatamentos que foram registados na Bíblia são casos pontuais e uma exceção àquilo que é normal acontecer com os servos e as servas de Deus. Isto é, não acontecem todos os dias e a toda a hora nos dias atuais. Não acontecem todos os dias e a toda a hora, como muita gente diz que acontece nos dias atuais. Ou seja, não acontecem todos os dias e a toda a hora e nem com muita gente, como vemos acontecer nos dias atuais, em certas igrejas que fazem culto aos anjos e que enfatizam mais a ação supostamente sobrenatural dada pelo anjo do que a própria palavra de Deus. Em segundo lugar, todos estes servos e profetas de Deus que foram verdadeiramente arrebatados por Deus e que verdadeiramente viram aquilo que Deus lhes quis mostrar, nenhum deles foi arrebatado durante um culto. Pois, num culto geralmente tem oração, louvor, leitura da palavra de Deus, pregação e o ensino, e pode ter ainda a manifestação de mais alguns dons, como visão, revelação, profecia, cura divina, milagres e libertação e o batismo com o Espírito Santo. Mas não faz parte da liturgia normal de nenhum culto verdadeiramente bíblico e cristão apostólico celebrado para Deus, termos uma hora do arrebatamento ao inferno ou do arrebatamento ao céu. Ou é a hora de alguém ser arrebatado ao céu ou ao inferno. Ou é a hora de invocar o anjo Miguel ou Gabriel, mandar descer o anjo Miguel ou Gabriel e ordená-lo a arrancar a alma do corpo da pessoa e descer com ela para o inferno. E depois disso sair de perto da pessoa e deixá-la sozinha para apanhar bastante porrada dos demónios, para sofrer na pele os tormentos do inferno e depois subir com ela para o céu. Portanto, isto não é um padrão, isto não existe. É algo que não existe. Terceiro, todos os que foram arrebatados, nenhum deles foi arrebatado porque um homem, um mero mortal pecador, comedor de feijão, de arroz e feijão, um homem que se diz de Deus, orou por eles para que eles fossem arrebatados naquela hora. Mas o próprio Deus os arrebatou sem nenhuma interferência humana. Onde é que alguém orou para que Abraão caísse num profundo sono e fosse arrebatado? Onde é que alguém orou para que Ezequiel fosse tomado no espírito, levantado no espírito e levado até ao templo? Onde é que Daniel, algum homem orou para que ele fosse arrebatado? Vemos ali uma presença angelical forte. Não tem nada a ver com interferência humana. Pedro, Paulo, João. Não existe. Não existe interferência humana. Em quarto lugar, também todos esses arrebatamentos bíblicos aconteceram de forma inesperada. Não foi de forma programada, foi de forma
inesperada. Ninguém estava à espera. Na hora em que Deus quis arrebatar. Na hora, no dia, no minuto, no segundo que Deus quis arrebatar. No tempo em que Deus quis arrebatar. E não foram previstos ou programados por homem algum. Nota, Deus pode até mesmo revelar a uma pessoa que a quer arrebatar, ou que a vai arrebatar. Deus pode também usar um profeta para anunciar que quer arrebatar certa pessoa, ou que irá arrebatá-la, até mesmo em breve. Mas não costuma marcar data. Não costuma marcar data nem hora, dia e hora. Bem claro. Vamos aqui para o quinta conclusão. Também não vimos em nenhum desses arrebatamentos nenhum pregador dando ordens ao anjo Gabriel ou ao arcanjo Miguel ou a qualquer outro anjo para que este pegasse na alma das pessoas, arrancasse a alma do corpo das pessoas e os pudesse arrebatar ao céu e ao inferno. Isto é em quinto lugar. Porquê? E porquê é que isto acontece? Porque quem é que pode dar ordens aos anjos? Vamos abrir no Salmo 91. Por que razão nós não vemos um pregador na Bíblia orando por Pedro, por Paulo, por João, para que estes sejam arrebatados e dando ordens aos anjos, invocando o nome do anjo e depois ordenando o anjo? Porque está escrito na palavra de Deus, que não falha. Vamos aqui para a palavra de Deus que não falha, Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Portanto, Deus é que dará ordens aos seus anjos, não é o homem. A teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 103. Versículo 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Então os anjos obedecem à voz da palavra de Deus. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, são os exércitos celestiais, os anjos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Não diz que executais a vontade do pregador, ou do pastor, ou da pastora, ou do missionário, da missionária. Está bem claro. Glória a Deus. Amém? Fica aqui um detalhe, porque no 2 dissemos que todos, voltando aqui ao item 2, todos esses servos e profetas de Deus que verdadeiramente foram arrebatados por Deus e que viram aquilo que Deus lhes quis mostrar, nenhum deles foi arrebatado durante um culto. Vou fazer aqui um parênteses. Não é que isso não possa acontecer excepcionalmente durante um culto. Por exemplo, eu posso estar a pregar ou a orar por toda a igreja e alguém lá no meio tombar e ser arrebatado. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, mas não foi porque eu quis. Não foi porque eu programei. Diz, olha, eu vou orar e alguém vai ser arrebatado agora. Seguido de ordem a anjo. Oraman dar rabacá. Geralmente é um evento que acontece inesperadamente. Pode acontecer durante um culto, mas é uma exceção. E não é o homem que vai dar a ordem aos anjos. Aleluia. Eu posso estar a orar, ripalamastéria, andalabai pelo povo, e alguém ser arrebatado lá no meio. Isso pode acontecer. Agora, o que não é normal é só acontece o arrebatamento porque eu pedi ao anjo para que o anjo arrebate essa pessoa. Isso não tem base bíblica. Eu fiz um pedido ao anjo, então estou a orar ao anjo. Jesus disse, portanto, orar e diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então mandou orar tudo o que pedis ao meu Pai em meu nome, querendo recebereis. Não mandou pedir ao anjo, fazer petições ao anjo, orações a anjos. Isso é culto aos anjos, meu irmão. Cuidado com isso, meu irmão. Aleluia. Aramashéria. Glória a Deus. Irmãos, Deus é quem arrebata. Não é uma coisa programada pelo homem. Pode até acontecer num culto, mas é uma exceção. Isto foi aqui apenas uma ressalva para o item 2. Já vimos no item 5 que não vimos em nenhum destes arrebatamentos nenhum pregador dando ordens ao anjo Miguel ou ao arcanjo
ao anjo Gabriel ou ao arcanjo Gabriel ou qualquer outro anjo para que pegasse na alma das pessoas e as pudesse arrebatar ao céu e ao inferno. Não existe. Vamos agora para o 6, pulando aqui para o 6, amém? Ir ao inferno não é a regra nos arrebatamentos de espírito bíblicos, mas sim a exceção, porque dos 6 personagens arrebatados, somente um, que é João, viu o inferno e também o lago de fogo, e todos os demais não o viram. Para tu entenderes o padrão bíblico. Agora, eu vou dar o meu próprio testemunho, porque alguém vai dizer, pastor, o pastor fala isso porque o pastor não tem intimidade com Deus, o pastor não anda de acordo com a palavra de Deus, o pastor não conhece a palavra de Deus, não é? O pastor nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus. Então eu vou-te dizer, eu estou a falar com propriedade porque eu mesmo já fui arrebatado. Eu mesmo já fui arrebatado por Deus. Então vou agora contar o meu testemunho detalhadamente de como é que eu fui arrebatado. Como é que isto se deu? Vou começar por dizer uma coisa. Glória a Deus. Eu era novo convertido e estávamos congregando numa igreja Assembleia de Deus. Era uma Assembleia de Deus, não vou dizer o nome porque não interessa. O próprio ministério já fechou porque havia pecado lá dentro. Então Deus não tolerou. Por vezes há igrejas que têm pecado e continua. Não é? São igrejas que vão se aliar ao anticristo, mas há outras que Deus fecha mesmo porque a iniquidade já está muita. Então é assim, eu era novo convertido, estávamos numa campanha de jejum absoluto por grande parte das horas do dia e orando em prol do congresso dos jovens da igreja onde eu congregava. O congresso era um congresso de 3 dias. E agora vamos ver como é que isto se deu. Eu estava em casa, dentro do meu quarto, e deitado na minha cama para descansar. Tinha-me deitado na cama para descansar. Estava descansando na minha cama. Quando de repente, Deus não avisou, de repente caí num profundo sono. Mas contudo, fiquei plenamente consciente. Eu estava plenamente consciente. Estava num profundo sono, mas plenamente consciente. A consciência é como se a alma estivesse muito ativa. Senti o corpo formigar. Então eu caí num profundo sono, tal como aconteceu com Abraão. Naquela revelação do capítulo 15 de Gênesis. Caí num profundo sono. Sem perder a consciência. Senti o corpo formigar. Como se fosse um formigueiro. Como quando a gente fica com a mão dormente, começa a formigar, a dar umas pontadas. E o meu espírito, senti o meu espírito subindo e se elevando. E se desprendendo do corpo. O espírito estava se elevando. Quando, de repente, imediatamente, me vi entrando na igreja onde eu me congregava, a qual tinha um longo corredor à entrada. Portanto, Deus me arrebatou e tive visão. E logo ouvi um som pesado sendo tocado dentro da igreja. Portanto, um som de heavy metal, metal pesado, um som pesado. E vi por cima do local onde a bateria estava colocada, do lado direito da igreja, na parede, como um círculo idêntico aos círculos que estão presentes nos bustos das estátuas, nas imagens que circundam aquela cabeça do busto da imagem, que costuma ter um círculo. Eu vi um círculo nessa parede. E quando eu falo dos bustos, são aquelas cabeças esculpidas, as imagens de escultura, mas só a parte da cabeça. E saindo desse círculo estava um demónio igual ao demónio representado na primeira capa da banda alemã de heavy metal e de power metal chamada Halloween, que é um trocadilho com a palavra Halloween, que é Noite das Bruxas. Portanto, eu vi esse demónio exatamente igual ao demónio, à figura representada na capa do álbum Walls of Jericho, traduzido para o português Muros de Jericó, ou Muralha de Jericó, que por acaso é o mesmo demónio que é a mascote dos britânicos Iron Maiden, a famosa banda Iron Maiden, e essa mascote se chama Eddie. E este demónio dançava ali naquele local elevado, na parede à direita. Do lado esquerdo
via do lado esquerdo, isso era do lado direito, do lado esquerdo via antes da tribuna o coral cantando ao som daquela música. E finalmente vi o pastor presidente daquela igreja, daquela instituição, pregando em cima da tribuna, no exato local onde costuma estar o púlpito. Era como se não tivesse lá o púlpito e estava lá o pastor pregando. E precisamente no lugar onde ele estava a pregar, surgiu um morto suspenso, exatamente no local. É como se o pastor saísse e no exato local fosse substituído por um morto suspenso em pé, tal como as marionetes. Sabem aqueles bonecos, as marionetes que são puxados por cordas pelo homem? Então era como se fosse um boneco assim, todo bambo, todo descaído, só que com cordas invisíveis. Eu não via as cordas, é como se estivesse assim descaído para a frente, com o corpo e a cabeça inertes e ligeiramente descaídos para a frente, tendo olheiras negras e profundas em seus olhos. Vi aquela visão horrível, horripilante. Imediatamente comecei a sentir um aperto no pescoço, como se alguém me tivesse a sufocar. Estava com falta de ar, senti-me com falta de ar, tentei clamar: o sangue de Jesus tem poder ao início e não consegui, até que eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E voltei ao meu corpo e me despertei. Então Deus ali me estava a revelar algumas coisas. Vou só explicar o que é que Deus me estava a revelar. É assim, o rock pesado, ou o metal pesado dentro da igreja é o mundo dentro da igreja. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então era o metal pesado dentro da igreja, esse som pesado era o mundo dentro da igreja. Um demónio dançando dentro da igreja, num local elevado. Ele estava num local elevado porque era o trono de Satanás. Quer dizer que ali, quem estava a ser adorado era o próprio diabo. Então ele estava num local elevado. Trono é o lugar de reinado. Está num lugar elevado, acima da bateria. Estava num local elevado. Trono de Satanás. E esse demónio estava dançando, que é o espírito da prostituição, do adultério dentro da igreja. Quem reinava ali era esse espírito de prostituição, de adultério. Quando eu olhei para o lado esquerdo e vi o coral louvando ao som daquela música, havia gente dentro do coral que estava em pecado de adultério. E quando eu vi o pastor presidente pregando na tribuna, no meio da tribuna, onde costuma estar o púlpito, e no seu lugar surgiu um morto, literalmente uma pessoa morta e descaída para a frente. Ele estava morto, mas não físico, espiritualmente. E tanto é que mais tarde eu fiz prova com Deus e Deus me deu um sonho e perguntei: meu Deus, me revela se há algo de errado acontecendo com o teu ungido. E Deus me deu o seguinte sonho. Logo, creio que foi na noite a seguir, foi logo bem depressa. Porque eu contei esta revelação para ele e ele disse: isso deve ser algum obreiro. Nunca era nada com ele. Isso deve ser alguém. Não era nunca nada com ele. Ele não ia assumir o seu pecado. Então eu fiz prova com Deus. Deus me revela se há algo de errado com o teu ungido. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho, que agora já não é o arrebatamento de espírito, nesse sonho, eu entrava como se entrasse como se eu entrasse num supermercado que tem várias secções, tem vários corredores. Nesses corredores tem várias estantes com vários artigos expostos. Mas era como se eu entrasse num supermercado que não era supermercado. Era como que a livraria evangélica que existe cá em Portugal, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus de Portugal, a CAPU. Como se eu entrasse nessa livraria e como se tivesse uns corredores como que de supermercado. Uns corredores. E eu sabia que esse pastor, presidente dessa instituição, estava lá dentro. E estava lá também a sua esposa, a sua suposta esposa. Que toda a gente pensava que era a esposa. E eu comecei a andar por um desses corredores e chegando ao fim, vi tudo cheio, para meu espanto, vi tudo cheio de pornografia. Revistas pornográficas, coisas pornográficas. Eu disse: mas o que é isto? O que é que isto está aqui a fazer? Mas o que é que isto está aqui a fazer? E Deus, aliás, o que é que isto está aqui a fazer? Deus estava a permitir que eu visse aquilo. No final de um corredor. E eu ouvi a voz dele. Eu não vi a cara dele, mas ouvi a voz desse pastor dizer: sabes, filho, com aquela voz mansa, de engano. Sabes, filho, parece que tinha muito amor. Sabes, filho, isto é por causa daqueles que sofrem de impotência.
E eu disse no sonho, mas se o meu Deus é o Deus de tudo pode, o que é que esta porcaria está aqui a fazer? O que é que esta coisa está aqui a fazer? E me despertei. Então Deus me estava confirmando que havia pecado sexual com aquele homem. Mais tarde, Deus me permitiu ter acesso. Porque eu fui fazer uma visita à casa dele e estavam lá uns missionários e eu tive acesso. Eles descobriram uma carta do Brasil, não é? Tem a ver com tribunais, em que, nessa carta, a esposa verdadeira não queria dar o divórcio. Então ele tinha uma outra esposa. Esta aqui dizia que era a esposa, mas não era a esposa, era apenas a amante, à qual vivia junto. E ele tinha a verdadeira esposa no Brasil e 3 filhos. Não queria dar o divórcio. A verdadeira esposa não queria dar o divórcio. Então Deus me revelou que ele estava morto, estava em pecado de adultério. Então Deus é Deus de revelação e confirmação. Deus confirma, Deus revela e Deus confirma. Então eu mesmo já fui arrebatado em espírito. Agora vamos aqui analisar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui analisar esta revelação. Neste arrebatamento ao qual eu tive, eu não pedi para ser arrebatado. Pelo menos eu não me lembro de ter pedido. Podia estar até a pedir para que Deus me revelasse algo, para que Deus operasse, mas para ser arrebatado não me lembro. Segundo, Deus não me falou que eu iria ser arrebatado. Terceiro, Deus não usou profeta para me entregar tal recado. Quarto, ninguém orou por mim para que eu fosse arrebatado. Quinto, ninguém pediu a comparência do anjo Gabriel ou do arcanjo Miguel para que me viesse a arrebatar. Sexto, à hora que Deus me arrebatou, eu não estava nada à espera de ser arrebatado, mas Deus me pegou de uma forma totalmente inesperada. Foi de surpresa. E em sétimo, sétimo é aquilo que eu falei, estávamos numa campanha, num propósito de oração e jejum em prol do Congresso, que eu já falei ao início. Agora vamos a algumas perguntas. Existe arrebatamento de espírito na Bíblia? Sim, conforme nós já vimos. 3 foram arrebatados no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. 6 pessoas no total. Mas existe o dom do arrebatamento na Bíblia? Não. Não, pastor, não existe esse dom. Onde é que alguém pode provar que existe o dom do arrebatamento na Bíblia? Não existe. E se disser que existe, está a ser mentiroso. 1 de Coríntios, capítulo 12. Diz assim. Há várias listas de dons, mas vamos falar aqui dos dons espirituais. Mas acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, ou a palavra da revelação. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. E a outro a operação das maravilhas, e a outra a profecia. E a outro dom de discernir os espíritos. E a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então já vemos aqui que existem 9 dons. 3 dons de conhecimento, 3 dons do saber, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom de discernir os espíritos. São 3 dons de saber. Existem 3 dons vocálicos, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. E existem 3 dons de poder, dom da fé, dons de curar e o dom da operação de maravilhas. Mas não vemos aqui o dom do arrebatamento entre os 9. Não existe. Então, existe esse dom na Bíblia? Não existe. E se ele não existe, dado pelo Espírito de Deus na Bíblia, qual é, para vocês, a sua procedência? Qual é que acham que seja a sua procedência? De onde é que ele vem? Fica a pergunta. Para vocês pesquisarem. Na palavra de Deus, em 1 de João, nos diz que devemos fazer prova. Provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado pelo mundo. E tentarmos discernir de onde vem tal prática. Agora vamos aos contra-argumentos. Argumentos contrários. Amém? Argumentos contrários. Tem vários. Amém?
Argumentos contrários, ou seja, pessoas que dizem, não, mas esse dom existe. E é possível, sim, o homem dar ordens aos anjos. O homem tem que invocar o anjo e tem que dar ordem ao anjo para que aconteça essa situação, essa maravilha, entre aspas, esse arrebatamento. Para que esse arrebatamento ocorra, tem que ser assim. Vamos então a isto. Contra-argumentos. O que é contra-argumentos? Pessoas que não concordam que não existe o dom do arrebatamento na Bíblia. Pessoas que não concordam. Então eles vão dar vários argumentos contrários. Primeiro, vão dizer o quê? Alguém pode dizer que isso é de Deus, pois também essa mesma pessoa já foi arrebatada. Mas, aleluia, ele vai dizer, eu já fui também arrebatada nesse arrebatamento. O pastor fulano tal orou por mim, eu desmaiei, ele chamou o anjo Gabriel e disse para Gabriel arrancar a minha alma e levou-me ao inferno e depois ao céu. Eu já experimentei isso. O facto de experimentares alguma coisa não quer dizer que essa coisa venha de Deus. Cuidado. Olha aí. Repalabasteri managaia. Orientalabaya. Olha aí, meu irmão. Rjarabagasteri caia. Lamandagai. É fácil Satanás enganar esses crentes que estão seguindo ao homem, estão seguindo o pastor tal, o pregador tal, o evangelista tal, o profeta tal, estão seguindo a pastora tal, a missionária tal, a profetisa tal, estão seguindo ao homem e à mulher, estão seguindo o profeta, o pregador, o evangelista, o pastor. É fácil do diabo, porque eles já estão seguindo ao homem. Tudo o que o homem disser, eles fazem. Se o homem disser atira-te para um pulso, eles vão se atirar, porque não, mas ele é homem de Deus, é usado por Deus. Olha como Deus confirma e faz milagres através dele. Então o povo já está iludido. Aleluia! Portanto, é fácil para Satanás enganar esses crentes que estão seguindo ao homem, aos homens. E que não têm nenhum discernimento dos espíritos e nem conhecem bem a palavra de Deus. Porque, lemos ao início, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E uma coisa, só porque realmente ela está a acontecer, só porque ela resulta, ocorre e funciona, não significa que ela provenha de Deus. Porque existem três fontes. A carne, ou seja, o espírito do homem, vem do homem, vem de Deus, do Espírito Santo, ou vem do diabo, e são os demónios, o espírito enganador. Pois se a pessoa já assiste regularmente aos vídeos desses profetas, desses apóstolos, desses missionários, desses pastores que dizem ter o dom do arrebatamento, desses bispos que dizem ter o dom do arrebatamento, e se na sua ilusão acham que tudo aquilo que eles estão vendo e ouvindo é um dom de Deus e é pura ação divina, eles já estão enganados pelo maligno. E por isso é fácil para o maligno, para o diabo, é fácil para ele também arrebatá-los. Dar-lhe a mesma experiência. Ele sente uma presença, se arrepia, pensa que é o Espírito Santo. Mas nem toda a gente se arrepia o Espírito Santo. Por amor de Deus. Aleluia. Ricanta la mastéria. Aleluia. Repalamassuricanta la mastéria. Sentem uma presença sobrenatural, mas não é o Espírito Santo. Jarabacastéria. Olha aí. É fácil ser enganados pelo inimigo e também arrebatá-los para que permaneçam no erro do seu pecado. Porque eles estão na idolatria. Eles idolatram esse homem. Mesmo que digam que não, mas eles estão idolatrando. Eles estão seguindo essas igrejas, estão seguindo esses ensinos, estão seguindo essas doutrinas do culto aos anjos. Aleluia. Sharamanai, Surikai, Ramanagai. Bem clara esta palavra. Glória a Deus. Segundo, tem gente, o segundo contra-argumento, ou seja, um argumento contrário à ideia de que não existe o dom do arrebatamento na Bíblia. Tem gente que diz que também orou e jejuou, teve até um que diz que jejuou 4 dias e que recebeu o mesmo dom. Oram, jejuam e recebem o mesmo dom. Não é? Outro jejua 3 dias, outro pode ter jejuado 7, 20, 40, não interessa. Tem gente que diz que ora e jejua e que recebe o mesmo dom. Recebeu o mesmo dom ao qual aquele pastor, aquele pregador, aquela pastora, aquela pregadora tem. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, foi Deus que falou pelo profeta João, pelo apóstolo João. Filhinhos, aleluia, glória a Deus, amados, aleluia, não imites o mal, mas faz o bem. Quem faz o mal jamais viu a Deus. Onde é que esta palavra está? A gente não deve imitar as coisas más. Porque tem gente que imita, vê uma coisa errada e acha que é Deus e vai imitar.
Se vai imitar o diabo, vai dar o mesmo dom. Olha aí. Onde é que está? Primeira de João, não. Segunda de João. Terceira de João. Está em terceira de João. Versículo 11. Amado, não imites o que é mau. Não sigas a imitar. Não imites o que é mau, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E além disso, eles esquecem que Jesus também orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ele estava orando e jejuando. Mas antes que viessem os anjos de Deus, veio o próprio diabo e o tentou. Quem sabe o diabo veio para ti, disfarçado de anjo de luz, e tu recebeste um dom que veio do anjo de luz, disfarçado, neste caso, o falso anjo de luz. Não é? Do diabo ou do anjo caído. Cuidado aí, meu irmão. Mateus capítulo 4 diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Quem é que apareceu quando a pessoa está em jejum? Quem é o primeiro a aparecer? É o diabo. Geralmente quem aparece primeiro é o diabo, não é Deus. Chegando-se a ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque te está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa e eis que chegam os anjos e o serviam. Bem clara esta palavra. Então, em terceiro lugar, para além disso, ainda vou fazer aqui uma ressalva. Eles estão buscando um dom que nem sequer existe. Que nem sequer é uma coisa bíblica, não é dado por Deus. Então estão buscando uma coisa já errada. Alabandagassuri cantaramachéria. Irmãos, a gente deve buscar o dom, por exemplo, da cura. Dons de curar, dom de milagres, maravilhas. Não é? Dom para ter unção para expulsar demónios. Porque Jesus disse: indo pregar dizendo: o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demónios, ressuscitai os mortos. O que de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8. É a palavra. Glória a Deus. Em terceiro lugar, essas pessoas que têm o dom do arrebatamento também pregam a santificação do nosso corpo. Ou seja, qual é o argumento? Eles vão dizer: mas eles também pregam a santificação do nosso corpo. Mas eu contraponho que os falsos profetas vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, tem muita gente que vestido, ou seja, na doutrina do corpo, na doutrina exterior, parece mais santo que todo mundo. Todos nós que temos aqui. Parece ser o mais santão de todos. Mas é apenas aparência, apenas uma capa. Olha o que é que Jesus falou em Mateus, capítulo 7. Jesus falou em Mateus capítulo 7. Ele diz assim, versículo 15: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, ou seja, exteriormente parecem justos. Aleluia! Ricantalamastéria. Mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura covem-lhe uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, pois, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. A Bíblia também fala em Timóteo, capítulo 3. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3.
Versículo 5. Tendo aparência de piedade, parecem puros, inocentes, humildes, santos, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Glória a Deus. 2. O segundo contra-argumento. Outros pregam a santificação corporal por metade. Pregam a santificação por metade, mas por outro lado promovem a idolatria a si mesmos, à sua igreja e ao seu canal. Ou seja, eles querem honra e glória, aplausos humanos. Fazem uma boa obra e filmam e se promovem. Não é? Eles querem status, querem ser famosos, querem ser ricos e famosos. Uns querem ser ricos, outros querem ser famosos, outros querem ser bem-sucedidos em tudo, aos olhos dos homens, ser aplaudidos pelos homens. E também diz em 2 Timóteo o quê? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Repara, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem amor, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, vivem caluniando, falando mal de A, de B, de C, vivem em contendas, intemperantes, não têm autodomínio, são vingativos, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Aleluia! Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, ou seja, a sua loucura será manifesta a todos, como também o foi daqueles. Então está bem clara aqui esta palavra. Glória a Deus, está bem clara, bem clara. 3. O diabo não vai vir contra ti com chifres, cauda e tridente, mas ele é o mestre do disfarce. 2 Coríntios, capítulo 11, do 3 ao 15, diz o quê? 2 Coríntios 11, do 3 ao 15, diz assim: porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se, literalmente se disfarçando, se mascarando, em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se mascara, se transfigura, se disfarça em anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, os ministros do diabo, eles parecem que são ministros de justiça, parecem que são de santidade, justiça, que são de arrependimento, são humildes, se disfarçam, mas o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Então está bem claro? Em quarto, tem aqui um argumento. Mas nessas igrejas os milagres acontecem. Eu digo aqui, não é o facto de alguma coisa acontecer e ser real, não é pelo facto de alguma coisa ser real e resultar, que ela provém de Deus. A pessoa até pode estar a orar a Deus por uma cura e ser curado nessa igreja. Agora, quem é que curou? Temos que discernir quem é que curou. Que espírito opera nessas igrejas? Aleluia, glória a Deus. Porque tem aí igrejas que dizem que Deus só quer o coração. Tem aí igrejas que dizem que ser crente é ser rico, só prega o evangelho da prosperidade. E Deus também opera muitos milagres. Entre aspas. E muitos demónios manifestam lá nessas igrejas. Então, só porque uma coisa resulta não quer dizer que seja Deus. Olha aí. Uma coisa só porque ela dá certo e resulta, isso não prova que ela venha da parte de Deus. Porque os falsos profetas fazem milagres, conforme Mateus capítulo 7, que eu vou ler. Os falsos profetas fazem milagres. Mateus capítulo 7, já estávamos a ler uma parte, diz assim:
Nem todo, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome, e em teu nome não expulsámos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Em Mateus 24, 24 nos diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, ou seja, vai haver tão grandes milagres e maravilhas, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Então é uma advertência. O próprio Jesus já falou que nos últimos dias isso ia acontecer. Em segundo lugar, eu contraponho que a besta e o falso profeta farão milagres, e o espírito do anticristo, ou seja, o espírito da besta, já está operando aqui na terra, por meio de muitos anticristos, conforme 1 de João, capítulo 2, versículo 18 e 19, que diz que já muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Certo? Glória a Deus. Então, e a Bíblia diz que a vinda do iníquo é com toda a eficácia de Satanás. É segundo o poder de Satanás com todo... É segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios de mentira para os que perecem. A Bíblia diz que o falso profeta vai fazer tão grandes sinais que até fogo vai descer do céu à vista dos homens. Vai fazer fogo descer do céu à terra, tal como Elias. Então, isso não me admira. A Bíblia diz também que da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e do falso profeta, que é um papa, que eu creio que vai ser um papa, um líder ecuménico mundial, vão ser 3 espíritos imundos semelhantes a rés. E estes vão adiante dos reis da terra, fazendo milagres, sinais e prodígios para os congregar para o dia da batalha do Deus Todo-Poderoso, ou seja, para a batalha do Armagedão. E isso se encontra lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 16. Então é a palavra de Deus que o diz. Estamos dentro da palavra. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Outra coisa, em quinto lugar, eu poderia dar aqui N motivos, eles podem dizer N motivos. Em quinto lugar, eles dizem, mas essas igrejas do arrebatamento, que têm o dom do arrebatamento, em que todo o culto de gente é arrebatada, ou culto sim, culto não, gente é arrebatada, estão cheias. Elas crescem. Elas prosperam e têm milhares de pessoas. E milhares, dezenas de milhares, centenas de discípulos e seguidores. Mas Jesus também falou em Mateus capítulo 20, versículo 16 e 22, versículo 14, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E em Lucas capítulo 6, versículo 39, diz, pode porventura um cego guiar, outro cego não cairão ambos numa cova? Porque nós sabemos que o caminho é estreito. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que por ela entram, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que o encontrem. Finalmente, em 2 Pedro, capítulo 2, nos diz, do 1 ao 3, 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente. Quer dizer, eles não vão dizer que é heresia, eles vão dizer que é uma... Não, que é normal. Encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, muitos seguirão as suas divisões. Tem muitos destes que estão agora sendo supostamente usados com dons de arrebatamento, que quando estavam nos seus anteriores ministérios, já estavam a dar problema porque esses ministérios não aceitavam esse dom. Porque viram que aquilo não tem base bíblica. Então saíram rebeliados e fundaram as suas próprias igrejas e fizeram rebelião, fizeram divisão, convidando o povo do seu antigo ministério para fundar o deles. Então eles fazem dissoluções, fazem divisões. Muitos seguiram as suas divisões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já dá largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então esta é a palavra. Agora vamos falar sobre a questão dos anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos então a esta palavra. Glória a Deus.
Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19. Ninguém vos domina seu arbítrio, ou seja, ninguém vos domina segundo a sua vontade, segundo o seu belo prazer, com o pretexto de humildade, ou seja, mas eu sou humilde, olha lá como é que eu sou humilde, calço umas chinelinhas havaianas, olha lá como eu sou humilde, olha lá a minha casa, olha lá o meu carro, como eu sou humilde, é tudo pobrezinho, não tenho nada, certo? Com o pretexto de humildade, né? Pretexto de humildade, e culto aos anjos, e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, atenção, se ele não viu, ainda que tenha visto, não ouviu da parte de Deus, ainda que veja alguma coisa, não foi Deus quem revelou, quem deu a visão, coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Então estão fazendo culto ao anjo. No catolicismo invocam anjos também, na macumbaria, no candomblé, invocam anjos. Já houve um irmão que participou de Umbanda, acho que de Umbanda, candomblé, macumba, e ele diz que há invocação de anjos, inclusivamente o anjo só opera, o anjo só faz alguma coisa, o suposto anjo na macumba e no candomblé, quando o Pai de Santo faz uma oferenda para ele. Ou seja, para tu entenderes, não é questão do anjo só operar, desse anjo, entre aspas. Esse demónio que tem nome de anjo, que eles invocam também anjos, São Miguel Arcanjo, etc. Esses anjos que eles invocam só ficam a receber ordens, só obedecem às ordens do Pai de Santo, do macumbeiro, da macumbeira, da Mãe de Santo, quando o Pai e a Mãe de Santo fazem uma oferenda para eles. A partir deles podem dar ordens diretas ao anjo. Para além de invocar, podem dar ordens diretas e o anjo vai obedecer. Então estão fazendo culto aos anjos, estão invocando os anjos. No catolicismo também se invoca anjos, fazem orações ao São Miguel Arcanjo, orações ao anjo Gabriel, ao São Miguel Arcanjo, orações aos querubins, ao querubim, ao anjo da guarda. Tudo isso tem no espiritismo, no catolicismo e até mesmo nas religiões ocultistas e orientais, tem orações e invocações a anjos e pedidos a anjos, fazem pedido, anjo faz isto, anjo faz aquilo, anjo liberta, anjo cura, anjo batiza. Também os anjos também curam e libertam as pessoas, entre aspas, nessas religiões. Cuidado. Culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Quer dizer que essa pessoa não está ligada à cabeça. E ele até pode estar iludido. Se calhar orou e jejuou, mas como já tinha alguma coisa no coração, alguma soberba, ou já tinha um espírito de divisão, um espírito de orgulho, o diabo entrou nele, deu-lhe um dom e ele achou que aquele dom vinha da parte de Deus. Foi iludido, quem sabe ele está até na ignorância, e temos que orar por ele e por ela, por essas pessoas que dizem que têm esse dom. Xaramastéria, porque Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Deus não vai velar, Deus não vai estar a curar e libertar em nome do anjo. Deus liberta e cura em meu nome, expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes, e se beberes coisa mortífera não vos fará dano algum. Poreis as mãos sobre os enfermos e serão curados. É em nome de Jesus, não é em nome do anjo, do arcanjo, do querubim, nem do serafim. Glória a Deus, que outros podem dizer glória. Ricanta la mastéria. Vamos aqui a algumas perguntas, irmão. O anjo dá dons ao homem, porque o tema deste estudo é o dom do arrebatamento dado por anjos. Eu pergunto, o anjo dá dons ao homem? Não. Glória a Deus. Aramadai, Suriandas. O homem dá ordens ao anjo? Também não. Glória a Deus, Salmo 91. Então o anjo dá dons ao homem? Não. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Romanos 11:36. E João Batista dizia, coisa alguma o homem pode receber sem que lhe seja dado o céu. Quer dizer que tu não vais receber coisa alguma sem que Deus te dê. Jesus disse, eu sou a videira e vós sois as varas, e aquele que está em mim ou nele está muito frutíssimo, em mim nada podeis fazer. Então, se alguém opera alguma coisa, se não for pelo nome de Jesus, é pelo nome do anjo, então não é Jesus que está na vida dessa pessoa. É o demónio, é o engano, o espírito do engano. Xarabagai, descer nesta palavra, João 15:5. Eu sou a videira e vós sois as varas, e aquele que está em mim ou nele está muito frutíssimo, em mim nada podeis fazer. Então, se tu estás operando e não é em nome de Jesus, mas é chamando o anjo e dando ordem ao anjo, então Jesus não está contigo, porque tu não estás
Sem mim nada podeis fazer. É pelo anjo. Então não é Jesus que está aí. É outro, é um anjo. Pode ser um anjo, mas não é o anjo de Deus. Glória a Deus. O homem dá ordens ao anjo. Já vimos que não. Salmo 91 nos diz que ele, Deus, aos seus anjos, dará ordens a teu respeito. Amém? Em Gálatas capítulo 1 tem uma palavra muito boa. Glória a Deus. Gálatas capítulo 1 sobre esta questão dos anjos. Gálatas capítulo 1 diz assim, versículo 8. Vamos ler a partir do 6. Maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. E depois ele ainda repete. Assim como já vos disse, assim de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, seja anátema. Glória a Deus. Então é a palavra. Sabemos que os anjos transfiguram, os anjos caídos transfiguram em anjos de luz. O diabo se transfigura em ministro de justiça e vice-versa. O diabo se transfigura em anjos de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Eles se disfarçam, eles se mascaram, colocam uma máscara e uma capa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer diga aleluia. Vemos por aí pessoas que alegam que determinado anjo, como o Gabriel ou o arcanjo Miguel, foram designados por Deus para os acompanhar permanentemente aqui no seu ministério na Terra. Mas o mais interessante é que tem outros pregadores e pregadoras noutros locais que alegam também ter o mesmo dom e também ter os mesmos anjos para os acompanhar, ou seja, o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel, no seu ministério e ministrações. Agora eu pergunto, pode o anjo Gabriel estar presente em dois lugares ao mesmo tempo? E agindo na vida de dois pregadores ou acompanhando dois pregadores à mesma hora, nas suas ministrações em cidades diferentes, em locais diferentes, em vilarejos diferentes, em países diferentes? Não. Pois nem ele e nem o arcanjo Miguel, portanto, nem o anjo Gabriel nem o arcanjo Miguel são onipresentes, mas só Deus é onipresente. Só Deus é onipresente pelo seu Santo Espírito. Deus nos ordenou em sua palavra que invocássemos o nome dos seus anjos para que pudéssemos ministrar? É a pergunta. Resposta, não. Jesus disse, em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes e se beberes coisa mortífera, não chorará dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados, em nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo o nome. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então todo o joelho, até dos que estão nos céus, até os anjos, todos os anjos de Deus o adorem. Está lá em Hebreus. Então quer dizer, se o demónio não sair pelo nome de Jesus, não é porque tu invocaste o anjo que ele vai sair. Então isso já é palhaçada. Esse anjo que desceu aí já não é o anjo de Deus. Se pelo nome de Jesus o demónio não saiu, não é pelo nome do anjo Gabriel e do arcanjo Miguel que o demónio vai sair. Glória a Deus. Será que as curas, milagres e libertações e o batismo com o Espírito Santo são feitas em nome de algum anjo? Obviamente que não, conforme já vimos. O próprio Jesus, como homem perfeito aqui na terra, e sendo ele mesmo Deus, em seu ministério terreno, e abdicando daquela glória que tinha com o Pai, como estava lá no céu, ele nunca disse que ele iria dar ordens aos seus anjos, mas disse que se ele quisesse iria orar ao Pai Celeste, ou seja, pedir ao Pai Celeste, e o próprio Pai Celestial é quem enviaria os seus anjos para livrar Jesus da prisão. Mateus capítulo 26, versículo 53, vamos ler essa porção da Escritura. Mateus 26 e o versículo 53. Ou tu pensas que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Glória a Deus. E como se cumpriria a Escritura, não é? Como se cumpriria? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Senão, Jesus tinha que morrer por nós para nos salvar. E nós não somos maiores que Jesus Cristo, mas devemos imitar a Cristo.
1 Coríntios 11:1. Sede, depois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Então devemos imitar a Cristo. Se nem o próprio Cristo deu ordens aos anjos e os anjos eram seus, porque Ele também é Deus, como Deus, eles eram abaixo dele, como homem, eles eram superiores a Ele como corpo humano, mas como Deus Ele era superior aos anjos, então nem Ele mesmo deu ordens aos anjos aqui na terra, quando esteve aqui no seu ministério. Quem somos nós para estar a dar ordens a Deus? Somos nós maiores que Jesus? Outra pergunta: qual foi o apóstolo que no Novo Testamento curou enfermos, limpou leprosos, expulsou demónios e operou maravilhas e ressuscitou os mortos, invocando anjos e dando-lhes as suas ordens? Resposta: nenhum, conforme nós já falámos em Marcos 16, 15 ao 18. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsareis demónios. É em nome de Jesus. Agora aqui, será que existe algum apóstolo de Jesus que no Novo Testamento tivesse o chamado dom do arrebatamento? Existe algum apóstolo? Porque a gente tem que ver o exemplo dos apóstolos. Onde é que está esse dom operando no Novo Testamento? Será que o nosso objetivo de vida é seguir cegamente esses pastores que alegam ser os únicos no mundo que têm esse dom do arrebatamento dado por anjos? Ou através do acompanhamento da invocação e das ordens aos anjos? É normal as pessoas tombarem desmaiadas num culto e serem arrebatadas? Porque hoje em dia tem também várias igrejas do Caicai. Tem, especialmente aquelas igrejas neopentecostais, as igrejas que fazem parte do movimento G12 e pregam o Evangelho da Prosperidade, muitas delas têm o chamado avivamento extravagante. Extravagante é coisa que vai além do racional, um culto irracional, culto de loucos, em que também muita gente desmaia nos seus cultos. Fecha os olhos, relaxa, descontraia, não pensa em nada, não resista. Agora vão começar a cair pessoas. Deus me usa assim. De repente, do nada, puf, começam a cair pessoas. Isto é hipnose, meu irmão. E depois a pessoa cai no chão, tombou, foi arrebatada. Irmão, nenhum arrebatamento na Bíblia, dos 6 que vimos, a pessoa tombou, desmaiou sem ter uma visão. Mesmo Abraão caiu em profundo sono, logo, ele foi, saiu, logo teve Deus falando com ele, logo foi arrebatado. Mesmo Abraão, Ezequiel, Daniel, nenhum deles desmaiou, caiu tombado, caiu sem sentidos e ficou lá desmaiado e acordou e não viu nada. Todos eles tiveram visões. Então, a pessoa para ser arrebatada tem que ter visão. Agora, nem todas as visões, é isso que estamos a dizer, que vêm de Deus. Porque as visões são dadas por Deus. Glória, ainda que Ele envie algum anjo, Ele pode enviar, mas quem envia é Deus. Ainda que Deus envie um anjo para te arrebatar, Ele pode enviar, como aconteceu com a irmã Lia. Só que no caso da irmã Lia, nenhum homem orou por ela para ela ser arrebatada. Ela estava orando no círculo de oração, já estava há 8 meses pedindo a Deus, perguntando a Deus se Deus estava agradando da forma como ela estava vivendo aqui na terra, se Deus estava agradando ou não. E quando ela estava de joelhos orando no círculo de oração, o próprio Deus enviou o seu anjo. Não foi o pregador, não foi ninguém, e ela foi arrebatada. Então foi uma coisa sem a ação do homem. De uma forma inesperada, não foi na hora que o pregador quis. É agora. Agora é a hora do arrebatamento acontecer. Eu vou chamar o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, e o anjo Gabriel. Gabriel, vem aqui. Agora, Gabriel, vem aqui. Gabriel, agora, arranca a alma dela. A alma dela. Gabriel, agora desce com ela para o inferno. Agora sai do pé dela, sai de perto dela, deixa-a aí sozinha, deixa-a apanhar. Ela agora vai apanhar bastante para ver o que é bom para a tosse. Agora pega na alma dela, sobe ao céu, agora desce aqui à terra. Não, nada disso. Nada disso, meu irmão. Reca palavassúria cantas néria. Xaramanaia. Não há nada disso, meu irmão, na Bíblia. Xarabá. Então é normal as pessoas tombarem desmaiadas num culto. Tu vais num culto para cair. A Bíblia diz que ele está de pé, cuide que não caia. É o teu objetivo ir no culto. Só recebo poder se cair. Isso é fantasia, meu irmão. Não tens que cair no culto. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, não caí no culto desmaiado. Quando recebi dons, não caí desmaiado. Arrica plasteri manhácia. Glória a Deus. Cuidado, meu irmão, com essa história. Geralmente a pessoa cai no culto, cai pela presença de demónios. Ou cai manifestada, ou cai porque Deus a fez tombar para fazer uma cura, um milagre. E se caiu arrebatada, Xarabandorogoshou, foi algo que
é inesperado, não é algo previsível. Senão todos os dias e toda a gente poderia ir ao céu e ao inferno. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não vem pelo subir ao céu e descer ao inferno. Glória a Deus. Sharai, Kondou, Varaba, Astéria. Aleluia. Será que alguém são da sua mente? Será que há alguém que não é lelé da cuca? Que não é totó? Será que há alguém que não está biruta do Espírito, alguém são da sua mente, iria num ministério para desmaiar na igreja e depois disso ser levado por um anjo até ao inferno e depois disso ainda ser lá deixado sozinho nesse lugar assustador para poder apanhar, só para poder apanhar dos demónios e ser atormentado pelos demónios, sofrendo dores horripilantes e em total agonia? Isto faz alguma lógica? Tu vais na igreja para isto acontecer? Para apanhares dos demónios? Estares meia hora, ou 40 minutos, ou 20 minutos, ou 15 minutos a apanhar dos demónios? Aleluia! Será mesmo que a pessoa, para que ela se converta a Jesus Cristo, ela tem obrigatoriamente que ser levada ao inferno pelo anjo Gabriel ou pelo arcanjo Miguel e depois ficar lá para apanhar porrada pelos demónios? Eu creio que não. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Finalmente, vamos aqui concluir e fazer uma conclusão aqui neste estudo. Já está a ser um estudo longo, mas é para a glória do Senhor. Estamos dentro da Bíblia. Quem concordar, concordou. Quem não concordar, vá-se embora. Quem não concordar, saia. Quem não concordar, vá congregar nessas igrejas. Nem sequer se aproxime. Fique para lá. Fique para lá onde está. Se não quiser concordar, nós não vamos contender. Isto é o que a Bíblia diz. Se quiseres contender, vai contender com o autor da Bíblia, com o Espírito Santo. Se quiseres contender com esta palavra, vais contender com o Espírito Santo. Não vais contender comigo. Nós não estamos aqui para contendas. Nem estamos citando nomes de ninguém. Mas quem faz estas práticas e quem crê nestas práticas e segue estes pregadores, está toda a gente no engano, está toda a gente iludida. Temos que orar por essas pessoas para que sejam despertas, para que sejam libertas. Nós amamos a todas as almas. Então, conclusão deste estudo. Portanto, o dom do arrebatamento dado por anjos, isso é verdade ou mentira? Esse dom existe ou não? Glória a Deus, já vimos que não. O arrebatamento existe? Existe. O arrebatamento de espírito com a revelação dada, seguido de revelação ou de visão dada por Deus. Mas não existe o dom do arrebatamento. 1 Timóteo capítulo 4, do 1, aleluia, até ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, se desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência, por vezes, já está cauterizada. Já não consegue entender a verdade, discernir a verdade do erro. Não ensina ao povo a discernir entre o santo e o profano. Pega no profano e acha que é santo. Em Gálatas 1,8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciasse outro evangelho, vos seja maldito. E em 2 Coríntios capítulo 11, do 3 ao 15, conforme nós já lemos, não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é, pois, muito de admirar que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Mateus 24, 24, porque se levantarão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, os quais operando tão grandes sinais e prodígios e maravilhas, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Jesus já tinha predito que isso iria acontecer nos últimos dias. Então, concluindo aqui, se alguém ainda não aceitou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma, se arrependa agora dos seus pecados. Peça perdão e o aceita agora. Se tu estás desviado, reconcilia-te hoje com Deus. E se tu tens sido iludido pela falsa doutrina exibida neste tal dom, entre aspas, do arrebatamento e na invocação de anjos para que Deus possa operar nessas correntes espirituais, aleluia, enganadoras, eu oro agora a Deus, eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que essas correntes espirituais das trevas sejam quebradas e que caiam as camas dos teus olhos e que vejas a luz da verdade desta palavra. Em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo o principado e potestade
e é o nome pelo qual todo o joelho se dobrará, não somente na terra, mas também nas profundezas da terra e até mesmo no céu. E até mesmo os anjos, aleluia, o adorarão. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra-te que em Êxodo 33, de 1 ao 17, Deus falou com Moisés que iria enviar o anjo para o acompanhar. Mas Moisés preferiu que o próprio Deus o acompanhasse. Até que o Senhor falou que Deus vos abençoe a todos os que ouviram esta mensagem.